Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Walter Pomar fala da situação política internacional, com a escalada dos conflitos e a deflagração de uma guerra por parte de Israel contra o Líbano. A companheira Bida Calisto, vereadora na cidade de Campinas, comenta a disputa municipal de Campinas e as perspectivas a poucos dias do primeiro turno. E falamos ainda da situação eleitoral em algumas cidades da região Nordeste. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast atualizando algumas informações que nós comentamos na edição de terça-feira do programa Antivírus, que é o quadro eleitoral na região Nordeste. Pois é, dos 9 estados aqui da região, em 3 capitais, o PT está bem nas pesquisas e tem total condição de ir ao segundo turno e de vencer. Nesse momento, a melhor posição do partido é ocupada na cidade de Teresina, aonde o nosso companheiro Fábio Novo é candidato a prefeito e está pontuando na casa dos 40% das intenções de voto. Teresina é um estado que é governado pelo PT, pelo companheiro Rafael Fonteles, e é uma disputa muito importante. Vamos lembrar que Piauí, Teresina, é um dos estados mais pobres da região Nordeste e é onde as políticas do PT têm ajudado a melhorar muito as condições de vida dos mais pobres. Razão pela qual a disputa em Teresina precisa de toda a disposição e energia para que a gente possa chegar ao segundo turno e, quem sabe, inclusive, por que não, vencer a eleição no primeiro turno. Um segundo lugar é Natal, capital do Rio Grande do Norte. Pois é, lá em Natal nós temos a companheira Natália Bonavides, que pelas últimas pesquisas desta semana ultrapassou os outros 2 candidatos e está em primeiro lugar nas pesquisas com quase 30% das intenções de voto. Pois é, a Natália tem total condição de ir para o segundo turno, de ir bem, de talvez inclusive ir liderando, que demonstra o acerto da linha política, o engajamento da militância e a possibilidade de nós termos, também no Rio Grande do Norte, um estado que atualmente é governado pelo PT, uma prefeita na capital do estado. E outra disputa também muito acirrada e que o PT tem crescido é em Fortaleza, capital do Ceará. Lá, a pesquisa Quest, divulgada essa semana, feita entre os dias 21 e 24, deixou André Fernandes, do PL, com 25% em primeiro lugar, e o companheiro Evandro Leitão, do PT, em segundo, com 23%, um crescimento de 21 para 23%. Uma queda significativa do bolsonarista Capitão Wagner, de 24 para 18%, e a manutenção do Sarto, do PDT, com 18%. Ou seja, o companheiro Evandro Leitão cresceu, mas também cresceu o candidato do PL, e a disputa está bastante acirrada. Ou seja, dá para chegar, dá para passar, dá para também em Fortaleza chegarmos ao segundo turno na liderança. E em todos esses lugares, pessoal, mas também, obviamente, no conjunto das demais eleições, o PT consegue, na reta final, engajar sua militância, mobilizar a classe trabalhadora, e nesse momento vai ser fundamental. A gente está hoje no dia 27 de setembro, faltam pouquíssimos dias, faltam cerca de 9 dias, 10 dias para as eleições municipais, e é o momento onde as pessoas vão efetivamente tomar suas decisões. Ou seja, é a hora de você que ainda não declarou seu voto, não colocou adesivo no peito, não colocou adesivo no carro, não levantou sua bandeira, fazer isso. Influenciar o máximo de gente possível perto de você a, no dia 6 de outubro, digitar 13 na urna. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Walter Pomar, que fala pra gente, né, Walter, sobre o cenário político internacional. Como é que estão as coisas mundo afora? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo.
Bom, Patrick, antes de falar da situação internacional, eu queria dar um pitaco rapidíssimo sobre a situação nacional. No dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2024. É muito importante redobrar o esforço no sentido de ampliar nossa votação, no sentido de eleger o maior número possível de vereadoras e vereadores do PT, no sentido de eleger o maior número possível de prefeitas e prefeitos do PT e no sentido de garantir a presença de candidaturas petistas e de esquerda no segundo turno, naquelas cidades onde houver segundo turno. Nós temos que redobrar o esforço. Está todo mundo engajado, temos que aumentar o engajamento. É importante isso para a vida do povo trabalhador em cada cidade, mas é importante também para criar um ambiente favorável à luta social, criar um ambiente favorável à ação do governo Lula, criar um ambiente favorável a nós nas eleições de 2026. Em todo o país, a nossa militância está engajada na campanha. Recentemente, eu visitei 3 cidades: São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Cariacica, no Espírito Santo, e Natal, no Rio Grande do Norte, que comprovam esse engajamento. Mas o engajamento tem que aumentar, né? Em São Leopoldo, a gente tem o Espolaur, nosso candidato a prefeito. Ele, no momento, está liderando as pesquisas, mas é uma disputa muito apertada. Nós temos em Cariacica a Célia Tavares, também muito bem na disputa, enfrentando uma coligação monstro que apoia o atual prefeito. Mas nós temos chances de ganhar, assim como são muito boas as perspectivas em Natal, no Rio Grande do Norte, onde a companheira Natália Bonavides é nossa candidata. Por isso, o esforço é redobrar o engajamento, tanto nas candidaturas majoritárias quanto nas candidaturas à vereança, em todo o país, onde a gente tiver candidaturas do PT ou candidaturas de esquerda apoiadas pelo PT. Bom, esse era o comentário que eu queria fazer, o pitaco rápido sobre a situação nacional, e eu vou agora responder a questão que você fez sobre a situação mundial. Muito sucintamente, tempos de guerra, né? A situação da guerra Rússia versus Ucrânia, que na verdade é uma guerra Rússia versus OTAN, ela já dura anos e não tem perspectiva de término tão cedo, porque não há nenhum interesse da Ucrânia e dos países da OTAN que apoiam o governo da Ucrânia de chegar a um acordo. Agora, na recente Assembleia Geral da ONU, isso ficou claro. Todos os gestos feitos pelo próprio presidente Lula, pelo Brasil e pela China, no sentido de uma conferência de paz, são repudiados pelo presidente da Ucrânia, o Zelensky. Ele considera paz como se fosse rendição e vitória da Rússia. Ele não quer a paz. E a atual vice-presidenta dos Estados Unidos e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, deu declarações enfáticas no sentido de manter e ampliar os esforços militares dos Estados Unidos, o que é compreensível, né? Porque, para além dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, o dinheiro que os Estados Unidos dão o esforço de guerra da Ucrânia fica em grande medida dentro do território dos Estados Unidos para financiar as empresas de armamentos estadunidenses. O fato é que essa situação não tem solução à vista e pode, inclusive, escalar ainda mais, porque vários dos integrantes da OTAN têm se comprometido, têm dado seu acordo para o pleito da Ucrânia, que quer usar os armamentos que vêm de países da OTAN, não apenas para se defender, mas também para atacar território russo. E isso é visto pela Rússia como um ataque, digamos assim, que rompe as regras. E a Rússia tem falado claramente que, a depender do que ocorra, ela pode escalar. Enfim, uma situação muito tensa, e a essa situação, que já vem de vários anos, se agrega a situação na Palestina, né? O governo de Israel prossegue o genocídio na Palestina, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia. Vimos recentemente tropas armadas, muito bem armadas, de Israel, fechando o escritório da Al Jazeera na Cisjordânia. Cisjordânia é território palestino. Isso é uma demonstração
clara do que eles entendem por liberdade de imprensa e o que eles entendem por autonomia da autoridade palestina, né? Eles não dão nenhuma autonomia e não concedem nenhuma liberdade àqueles que pensam diferente do Estado genocida de Israel, né? As mortes continuam, os assassinatos continuam, a destruição da infraestrutura continua, assim como continuam os ataques de militares e de colonos armados contra palestinos na Cisjordânia. E a isso se agrega um terceiro ponto, que é a guerra que Israel deflagrou contra o Líbano, né? Israel vinha fazendo várias provocações contra Síria, contra o Irã e contra o Líbano, e neste momento essas provocações escalaram e nós estamos assistindo um conflito militar que já custou a vida de centenas e centenas de libaneses que estão sendo vítimas do bombardeio das tropas de Israel, né? E Israel faz isso porque a Israel interessa a continuidade da guerra. Não é apenas ao Bibi Netanyahu, que é um criminoso que sabe que se a guerra acaba ele vai ser derrubado do posto. É também a coalizão que governa Israel e também aos que apoiam o governo de Israel. A todos esses, na verdade, a solução militar interessa pelos mais variados motivos. Tem muita gente que fica depositando esperanças na conduta dos Estados Unidos, mas, novamente, a postura do governo dos Estados Unidos é lamentar, propor saídas, sugerir isso ou aquilo, mas, de fato, continua prestando apoio político e militar ao que o governo genocida de Israel vem fazendo. Por isso, é um cenário de muita preocupação que pode agregar novos focos de conflito, além de outros que eu não citei aqui, que já existem, como, por exemplo, na África, mas há sempre a possibilidade da situação também degringolar no famoso Estreito de Taiwan. Enfim, a gente vive tempos de guerra e a gente precisa ter uma política externa e uma política internacional e ter aqui dentro do nosso país uma conduta do nosso partido, dos movimentos, que leve isso em consideração. A gente não está em tempos parecidos com os que a gente viveu antes. Nós estamos em tempos muito mais perigosos que exigem partido, movimentos sociais e uma classe trabalhadora muito mais organizada, muito mais consciente e muito mais decidida. É esse o meu comentário. E, Patrick, lembre-se, Palestina livre. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. É isso mesmo, Palestina livre. Gente, voltando agora ao cenário local, a gente vai escutar agora a companheira Guida Calixto. A Guida é atualmente vereadora pelo PT na cidade de Campinas, São Paulo, e fala pra gente do cenário atual, né? Tem boas notícias de lá, como, por exemplo, a decisão de cassação da chapa do atual prefeito, contra o qual nós estamos concorrendo, uma medida que teve a participação, né, da Guida, do PT, e o crescimento do nosso candidato Pedro Toril nas pesquisas. Guida, conta pra gente como é que está a situação aí em Campinas. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Sou Guida Calixto, vereadora pelo PT aqui na nossa cidade de Campinas, falando sobre as eleições municipais. Temos 3 candidaturas em condições de disputa. Dário Saad, que é atual prefeito pelo Republicanos, junto com o PSB. A outra chapa é Rafa Zimbaldi, Cidadania, numa chapa com União Brasil. E a nossa chapa, representada pelo PT, Pedro Tourinho e Edilene Santana pelo PSOL. Na última semana, recebemos a informação que foi muito importante, que foi uma sentença de mérito cassando a chapa de Dário Saad, que até então lidera aí as intenções de voto aqui na cidade. Dário Saad foi condenado pelo abuso do poder político e também o uso indevido da máquina pública. Essa ação foi movida pela nossa campanha, porque todas as propagandas eleitorais de Dário Saad têm sido feitas dentro de equipamentos públicos, dentro de escolas, centros de saúde, hospitais. Isso é proibido pela legislação eleitoral. Então, Dário Saad aí
descumpriu. Ele entende que ele está acima da lei e pode fazer o que quer simplesmente porque ele é o prefeito dessa cidade. Entramos então com essa ação judicial e o juiz entendeu que deveria cassar essa chapa a pedido também do Ministério Público. Na última quinta-feira, nós recebemos também aqui a informação da pesquisa, o resultado da pesquisa eleitoral realizada pela CNN, que coloca a chapa do PT tecnicamente empatada com o Dário Saad, que é o primeiro colocado até então. Dário Saad resultou 32,5% da intenção de votos e nós atingimos, a chapa do PT atingiu a quantia de 31% dessas intenções. E Rafa Zimbaldi, Cidadania, teve aí o resultado de 14% das intenções de voto. Isso para nós motivou muito mais a nossa militância, empolgou ainda mais a nossa militância, que tem estado nas ruas todos os dias, insistentemente, dialogando com a população de Campinas, que não dá para deixar a nossa cidade, mais uma vez, nas mãos aí desse grupo político que administra a cidade por 12 anos. 12 anos avançando na privatização, na terceirização, no desmonte de políticas públicas aqui da nossa cidade. A saúde está o caos, o transporte público, a população tem sofrido demais com tamanha precarização desse serviço, tarifa alta, a frota de ônibus totalmente sucateada e também pela aliança que essa administração, que esse grupo político tem tido aí com o setor imobiliário, valorizando ainda mais os interesses da especulação imobiliária. Portanto, a nossa militância está nas ruas, levando o nome de Pedro Tourinho e de Edilene Santana, porque nós vamos vencer essas eleições, levar o Pedro para o segundo turno e consagrar, enfim, o nosso projeto para administrar essa cidade para o povo trabalhador aqui de Campinas. Valeu, Guida. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa que é feito totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira, que é véspera de eleição, então até lá, muita campanha. Saudações petistas e até mais.